No dia de hoje, o Ibovespa apresenta uma alta de quase 1% e nos últimos 5 dias, uma alta de quase 3%, um leve sinal de recuperação, ainda que para os próximos trimestres nós tenhamos ainda muita instabilidade no mercado financeiro, principalmente no mercado de ações. Por quê, galera? Porque nós temos aqui a previsão de uma elevação de 1% na taxa básica de juros na próxima reunião do Copom, que será no dia 29 de janeiro de 2025. Diante de todo esse cenário, o que eu pretendo fazer com a nossa carteira pública de investimentos? Será que eu vou reduzir a posição em alguma ação? Ou será que eu pretendo, na verdade, reforçar a posição em algumas empresas que acabam se beneficiando desse ciclo aí de aperto monetário? E nesse vídeo nós vamos trabalhar alguns aspectos muito importantes para a gestão da sua carteira de investimento em ações, principalmente se você, assim como eu, tem viés previdenciário, busca um fluxo de renda passiva e crescente a longo prazo. Para a gente alcançar esse objetivo, a gente tem que seguir um caminho pré-determinado, galera? Considerando fatores qualitativos na seleção de ações. Aqui eu vou trabalhar com vocês 5 pilares fundamentais. O primeiro deles seriam os critérios para a seleção de ações. Segundo ponto, a gente vai abordar os indicadores fundamentalistas mais importantes para a gente prever a saúde financeira e também o potencial de lucratividade de uma empresa. Terceiro ponto, empresas de crescimento ou dividendos. Será que faria sentido apostar em empresas de crescimento a médio e longo prazo? Quarto ponto, tenha small caps, a importância de você ter uma parcela de small caps na sua carteira de investimentos para também tentar alcançar uma rentabilidade acima da média. Quinto e último ponto, vou destacar para vocês 3 ações que estão na minha mira para possíveis aportes nos próximos meses. Lembrando que nada nesse canal se trata de recomendação de investimentos, por favor. O que eu quero trazer para vocês é informação de qualidade, para você ganhar de fato autonomia no mercado financeiro. Lembrando que sábado é o dia que eu tiro para responder a dúvida de vocês inscritos aqui do canal, então eu peço que você deixe a sua dúvida no comentário que a gente vai abordar no dia de amanhã. Se você não é inscrito do canal, eu peço que você deixe a sua inscrição, deixe o comentário, isso é importante para nós e bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, como é que o pequeno investidor consegue construir um patrimônio substancial e também uma renda passiva explosiva a longo prazo? Bom, existe apenas uma forma, uma vez que nós, pequenos investidores, não desfrutamos de informações privilegiadas, nós não estamos acompanhando 24 horas por dia o mercado, a única forma é nos associarmos a excelentes empresas, acumulando participação acionária, porque essas empresas vão entregar crescimento de lucros a longo prazo e parte desses lucros será repassado para nós na forma de dividendos. E durante o período de acumulação, nós vamos pegar esses dividendos e reinvestir comprando mais participação dentro dessas empresas. E dessa forma, utilizando a participação acionária em empresas como um motor de geração de rendas a longo prazo, é bem possível construir um patrimônio muito expressivo se você trabalhar com um horizonte de tempo de longo prazo. O pequeno exemplo que eu trouxe para vocês é o retorno acumulado de algumas ações de 1999 até o ano de 2024. Vejam que nesse período de tempo nós tivemos aqui a Klabin entregando 7.500% de retorno, tivemos aqui a Transmissão Paulista, uma empresa praticamente core de carteira, está em muitas carteiras de dividendos, um retorno total acumulado de 22.000%. E em contrapartida nós tivemos um small cap aqui, que é a Ferbasa, entregando 37.000% de retorno total acumulado. Então é claro que nem todas as empresas que você selecionar vão entregar um retorno estratosférico como esse, mas fazendo uma seleção competente de ações, algumas dessas empresas, potencialmente em metade da sua carteira, vai gerar sim um retorno muito acima da média, que vai permitir que o seu patrimônio cresça muito acima dos principais índices de mercado, como a taxa básica de juros, o Tesouro IPCA+, e principalmente o IBOV. Então, comprando participação em boas empresas, reinvestindo os proventos, você consegue construir sim um patrimônio expressivo trabalhando com visão de longo prazo. Bom, mas se nós vamos ficar comprados numa ação ao longo de 10, 15, 20 anos, nós precisamos fazer também uma seleção prévia, escolhendo ações com diferenciais competitivos acima da média, porque inevitavelmente nós iremos passar por diversas crises, como em 2008, 2016 e 2020. E precisamos alocar o nosso capital em empresas que vão não só entregar um retorno acima da média, mas também proteger esse patrimônio a longo prazo. Então aqui cresce de importância essa seleção considerando os aspectos qualitativos da ação. Então, empresas com boa gestão, estratégia, uma cultura empresarial forte, altos níveis de governança, atuando em setores chaves da economia, com características de perenidade, empresas que possuam claras vantagens competitivas. Exemplo de empresa com diferenciais qualitativos no setor bancário são aqui as ações do Itaú, um banco capaz de antecipar tendências, é um banco que está trabalhando na fronteira tecnológica do setor e também tem um alto nível de eficiência na alocação de recursos. Vejam que historicamente o banco sempre trabalhou com ROI muito elevado, inclusive agora entregando um ROI superior a 22%. Então essa característica torna essa uma empresa muito defensiva
defensiva para o carrego a longo prazo. E depois de passar pelo filtro qualitativo, nós vamos partir para a análise quantitativa. Não adianta você comprar uma excelente ação se você vai pagar caro demais para ser sócio daquela empresa. Então é importante você trabalhar com margem de segurança. Por quê? Porque quanto mais barato você paga para ser sócio de uma empresa, mais ações você consegue comprar com o mesmo aporte. Então, se você tem 20 mil reais para aportar nas ações da Itaúsa, você quer pagar R$ 11,50 para ser sócio dessa empresa ou quer pagar R$ 8,50? Ou seja, pagando R$ 8,50, o potencial do seu aporte é de comprar muito mais participação acionária. Então, por isso que é importante trabalharmos também com margem de segurança e dentro dos aspectos quantitativos, a gente vai sempre buscar analisar os múltiplos históricos, o valor intrínseco da ação, seus pares do mesmo setor e a perspectiva também de crescimento dos lucros. Depois de fazer a sua análise quantitativa e qualitativa, você vai partir para os indicadores fundamentalistas. Muitos investidores aqui começam pelo valuation, até mesmo pelos dividendos, que eu considero um erro. Eu acho que o principal indicador que o investidor tem que olhar de início é justamente margens da companhia. Você quer ser sócio de uma empresa que seja eficiente naquilo que ela faz. E o índice de eficiência está justamente aqui nas margens, tanto na margem EBITDA, que é a margem das operações da companhia, quanto na margem líquida, que passa por todo o resultado financeiro. E o interessante é buscar empresas que tenham essa ampliação das suas margens, porque isso denota ganho de eficiência a longo prazo. Significa que a gestão vem melhorando com o tempo, né? Mais um aspecto qualitativo que vai entrar na sua análise. Depois disso, a gente vai olhar para os indicadores de rentabilidade, retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre o capital investido. O ideal é que você busque ROI e ROIC elevados, né? Um claro exemplo de empresa que está com os indicadores de rentabilidade muito interessantes são as ações aqui da CPFL Energia, que atualmente trabalham com um ROI de 25% e um ROIC de quase 17%, né? Então bem acima da taxa básica de juros, trabalhando com a margem líquida de 13%, uma empresa que também apresenta claramente evolução da sua margem, né? Então isso denota mais uma vez ganho de eficiência por parte da gestão. Depois você vai olhar o que? Endividamento, tá, galera? Então é importante ter uma estrutura de capital saudável. Então depois de passar pela eficiência, rentabilidade, endividamento, você vai começar a olhar se a empresa estaria barata ou não e também a sua política de proventos. Não adianta olhar só o dividend yield, isso aqui pode estar impactado por eventos não recorrentes. Você tem que olhar o payout histórico da empresa, quanto ela distribui do seu lucro líquido. O ideal é algo entre 40% e 80%. Se estiver dentro dessa zona, pode sim ser caracterizada como uma empresa que faz um repasse elevado de proventos para os seus investidores. Tá? No caso da CPFL Energia, a gente tem aqui uma empresa que faz um payout médio na casa dos 59%, que é um payout elevado. Recentemente, a empresa informou ao mercado que pretende fazer um payout de 70% a 80% do lucro líquido, que coloca claramente a CPFL Energia na prateleira das empresas boas pagadoras de dividendos. Então aqui nós temos uma das empresas mais redondas atualmente. Qual seria agora o estado da arte? Partir para o site de RI da empresa, baixar os últimos resultados e ler o que a gestão pretende entregar de guidance para os próximos anos, quais são os principais projetos em andamentos e como a empresa vem controlando seus custos e despesas operacionais. Galera, esse é o pontapé inicial, a partir daqui você vai se aprofundar muito mais. Agora, se você não tem muito tempo para acompanhar o mercado e quer fazer parte de uma comunidade bastante enganjada, te convido a assinar esse canal por apenas R$ 4,99. No nosso grupo do WhatsApp a gente traz discussões e até mesmo análises diárias de ações, dinâmica de mercado e também vídeos exclusivos todos os finais de semana com as principais empresas que estão no meu radar, como esse vídeo recente das melhores elétricas para se investir hoje de acordo com as minhas análises fundamentalistas. Então, se fizer sentido para você, fica aí o convite. Voltando aqui para a questão das margens, vejam que a margem líquida é um fator fundamental, que ela denota não só a melhora da empresa a longo prazo, mas também a sua piora. Pegando aqui a margem líquida da Cielo, uma empresa que fechou capital recentemente, mas que perdeu grandes vantagens competitivas no mercado aonde atuava. Vejam que a empresa foi dando sinal de fraqueza ao longo de anos, né, mostrando uma margem que vinha desidratando com o tempo. Então a perda de margem ela pode acontecer devido a vários fatores. Podem ser custos operacionais mais elevados, uma alavancagem financeira muito alta ou até mesmo perda de barreiras competitivas. Então você tem mais players no setor, obviamente isso vai pressionar suas margens. Uma empresa que foi citada hoje no clube de membros é uma empresa muito boa, mas que também vem denotando essa perda de margem líquida, são as ações da M. Dias Branco, né? Vejam que a companhia tinha uma margem líquida na casa dos 14%,
na casa dos 13% a 14%, e agora ela vem apresentando perda de margem, então tem que acompanhar de perto o que vem acontecendo antes de fato decidir investir nessa empresa. Terceiro tópico, ações de crescimento ou dividendos. Isso foi falado também hoje lá no nosso clube de membros, né? Então tem investidor que gosta de ter exclusivamente ações de dividendos, que são as opções mais seguras para o longo prazo. Por quê? Porque os dividendos agem como um piso para a ação, né? Um exemplo claro aqui seriam as ações da CPFL Energia. A empresa deve pagar algo próximo a R$ 3,00 por ação em 2025, então dificilmente o mercado vai negociar essa empresa a R$ 22, R$ 23,00, porque o potencial de upside só no dividend yield já justificaria alocar capital nessa empresa em detrimento da taxa básica de juros. Então vejam que as ações de dividendos elas têm sim um backup muito superior, principalmente agora nesse mercado de baixa, né? Então você tem as ações bem pressionadas, valuation bem depreciados, você pega os proventos e compra no fundo do poço. Isso acelera muito o seu acúmulo patrimonial a longo prazo. As ações de crescimento elas têm um risco um pouco maior. Por quê? Porque aqui o mercado está comprando uma promessa de crescimento de lucros a longo prazo, né? Como é o caso da Vamos ou até mesmo da Blau Farmacêutica. Então se a empresa não entregar esse forte crescimento de lucros, obviamente o mercado vai bater pesado na cotação e aqui nós não temos um colchão de dividendos para conter as quedas, né? Então ela vai cair muito mais, né? Então enquanto nós tivemos uma queda de apenas 10% nas ações da CPFL Energia nos últimos 12 meses, no caso da Vamos nós tivemos uma queda aqui de 48%. É claro que aqui houve também uma piora do resultado, mas isso mostra como ações de crescimento elas trazem sim um risco maior para a carteira, mas também trazem o potencial de retorno muito maior. Os maiores retornos em bolsa hoje foram de ações de crescimento, como a Prio, BTG e a Shows, né? Então vejam que aqui é uma faca de dois gumes. Você tem um risco maior, mas também tem um potencial de retorno maior. Eu acho interessante trazer uma pequena ponta de ações de crescimento, né? Quarto ponto que também foi falado na comunidade, tenha small caps. Por quê, galera? Empresas de baixa capitalização, elas têm um potencial muito maior de se multiplicar a longo prazo, né? O que é mais fácil? Um Banco Itaú, um Banco do Brasil se multiplicar 3 ou 4 vezes, ou BR Partners, uma empresa que vale menos de 5 bilhões de reais, né, entregando lucros e receitas crescentes, multiplicar o seu capital social. Então isso mostra que aqui nós temos um poder de alavancagem do nosso patrimônio muito maior quando a gente traz small caps para a carteira. Aqui eu tenho 4 small caps que eu invisto para o longo prazo, que são as ações da Ferbasa, do BR Partners, a Celesc, que não deixa de ser um small cap, e a Blau Farmacêutica, né? Então empresas que eu acredito que podem entregar um forte crescimento da sua cotação. Por último, uma small cap que nós temos analisado lá no nosso clube de membros e me parece sim uma empresa promissora a longo prazo são as ações da Unifique. A empresa trabalha com margens muito generosas, uma margem bruta de 50%, uma margem líquida de 27%, um ROI de 23%, né? Então, elevados indicadores de rentabilidade aqui, a empresa trabalha sem dívidas e temos aqui um PL de 4,5 vezes. Então, estamos falando aqui de uma empresa que tem uma alta taxa de crescimento dos seus lucros no curto e médio prazo, sendo negociada a um PL bastante depreciado. Então, me parece uma empresa descontada frente àquilo que pode entregar de resultados. Se você quer uma análise mais aprofundada da Unifique, peço que você deixe um comentário solicitando. A depender da demanda, eu vou trazer na próxima semana para vocês. Por fim, 3 ações que estão na minha mira para possíveis aportes, a começar aqui pelas ações da Neo Energia. Galera, vejam comigo aqui esse forte crescimento de receita nos últimos anos, como cresce e cresce de maneira bastante consistente com a aquisição de novos ativos e também, além de crescer receita, é uma empresa que vem trabalhando no ganho de eficiência. A gente vê isso com a expansão da sua margem líquida, que saiu de 2% em 2016 para 8% em 2024. Vejam que devido à alta alavancagem, desidratou um pouquinho a margem líquida, mas mesmo assim ainda está em processo de expansão. Então, empresa que ainda pode entregar ganho de margem e forte crescimento de lucro nos próximos anos. A empresa saiu de um lucro de 450 milhões em 2017 e entregou 4,5 bilhões em 2023, né? Um crescimento de 10 vezes o lucro líquido em apenas 7 anos. Segunda ação que está no meu radar para aporte são as ações da Ferbasa. Por quê? Porque é uma empresa que desfruta de várias vantagens diante do cenário que nós estamos vivendo. Aproximadamente metade da receita é mercado externo, então empresa dolarizada que vai capturar essa alta do dólar para dentro das suas receitas. Outro ponto é que a empresa caixa líquido tem um caixa aqui de 700 milhões de reais e vai sofrer muito pouco, pelo contrário, vai tirar vantagem desse cenário de Selic mais alta. Então empresas caixa líquido, como é o caso
da Ferbasa, que possui 758 milhões em caixa hoje, elas desfrutam de uma grande vantagem nesse cenário de taxa básica de juros elevadas. Por quê? Porque esse caixa fica atrelado a aplicações financeiras e isso acaba compensando bastante o resultado financeiro líquido da companhia, né? Então vejam que o resultado financeiro fechou em 25 milhões positivo, valor 17% superior ao trimestre anterior. Então isso aqui ajuda a proteger também a lucratividade da empresa nesse cenário de aperto monetário. Além de ser uma empresa totalmente verticalizada, com algumas vantagens competitivas de longo prazo, como a exclusividade de uma mina de cromo aqui em continente americano. Por fim, a última ação que está na minha mira para possíveis aportes são as ações do BR Partners. Banco de investimentos vem crescendo bastante receita, lucro líquido, distribuindo excelentes dividendos e fazer uma correção aqui. Realmente, os meus aportes foram em 13,50 e não em 12,50, tá pessoal? Vi alguns comentários no último vídeo, comecei a comprar agora abaixo de 13,50 e pretendo reforçar a posição no banco, tanto aqui na nossa carteira pública de ações, como também na minha carteira privada. Se você gostou desse vídeo, quer ter acesso a conteúdo exclusivo, te convido mais uma vez a assinar esse canal, é uma forma de você ajudar esse projeto a crescer. Deixe para mim a sua inscrição, seu comentário, isso é importante para nós e até o próximo vídeo.